Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz as principais tendências e tecnologias de impressão 3D nos mais diversos segmentos industriais. Meu nome é Bruno Oliveira e hoje no nosso programa temos um convidado muito especial, Thiago Medeiros, da Levos. Tudo bom, Thiago? Tudo bom? Beleza. Thiago Medeiros, ele é engenheiro de materiais e gerente de produto da Levos, uma empresa alemã que é especializada em materiais de engenharia, polímeros de engenharia, com uma área específica para impressão 3D. É, Então, o Thiago ele tem uma experiência muito bacana, tanto na área de plástico, de impressão 3D, mas algo que a gente vai explorar bastante, né? O Thiago ele está desde 2009 morando fora do Brasil, conhecendo outras culturas, outras versões dessa nossa indústria e vai poder compartilhar um pouquinho com a gente dessa trajetória dele. Tiago, acho que para começar o programa, te apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho da tua história e também fala um pouquinho da Levos, como é que é a atuação da Levos no mercado de manufatura aditiva hoje. tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite aí, é um prazer participar aqui com vocês. Então, eu comecei fazendo a universidade na Federal de Santa Catarina, engenharia de materiais, Uhum, e sempre puxei um pouco mais pro lado plástico, né? sim. E depois disso, como é que foi? Trabalhei um pouco no Brasil, né, um período, um ano e meio. E nesse ano a ideia era trazer uma tecnologia da Itália para o Brasil. Uhum. Aí passei um tempo na Itália, trouxe a tecnologia, quando a fábrica começou a rodar, atingimos os KPIs, aí eu falei para o meu chefe, olha, quero estudar de novo. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, eu tô pensando em fazer meu doutorado e tal, aí eu resolvi ir para a Itália em 2009. Uhum. Aí fiz meu doutorado em engenharia de materiais no norte da Itália, na Universidade de Trento. Legal. E ali, no final do doutorado, foi quando foi o primeiro contato com 3D. Ah, eu já ia perguntar. Então o 3D ele entrou na tua vida Depois do doutorado. depois do doutorado. Legal. Exatamente. Aí, depois do doutorado, eu comecei a fazer, na época, então falando aí de 2010, 2011, eu comecei a fazer filamento de PP com amido grafitado. Era uma coisa Aham. bem nicho e tal, Aham. mas foi interessante. E daí, depois disso, a Airbus estava procurando uma pessoa para lidar com o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento da parte polimérica para Uhum. aditivo, né? E daí eles convidaram para mim juntar ao time. Aí eu fui para Inglaterra, aí eu morei em Bristol, na Inglaterra. Aí eu trabalhava lá no R&D da Airbus para Uhum. todas as ações e projetos relacionadas a TRL 1 a 6, né, que é antes de qualificação, que a gente fala. Uhum. E aí para pesquisa para polímeros em manufatura aditiva. Então tu estava mais na parte do estudo antes dele ser de fato produzido para o mercado. Tu tá Exatamente. então por trás Da da pesquisa. pesquisa que Era é a a pesquisa. base para tudo que a gente vê hoje, né? A gente encontra o material no mercado, mas esquece que por trás tem toda uma ciência, né? Então tu fez parte desse time. Exatamente. E Legal. aí, nesse período, eu trabalhava mais focado com a área de pó, né? Tinha um time que trabalhava mais focado com a área de filamento, que foi o Uhum. desenvolvimento do UTEM 9085 para Airbus, enfim, junto com a Ah, Stratasys na sim. época, né? E eu trabalhava mais com a parte de pó. Aí a Para pó, especificamente SLS. SLS, na Tá. época não existia ainda, tinha o MGF, o MJF, que era, na verdade, não era ainda comercializado, né? Era Uhum. uma da universidade lá da Inglaterra. Mas daí, o que eu fiz nessa época, eu desenvolvi uma patente, uma das coisas que foi para processar o pique em temperaturas baixas. A gente desenvolveu um processo patenteado hoje pela Airbus, enfim, que é para realmente processar pique Uhum. em temperaturas baixas, que é para não ter o problema de ter que jogar todo o pó fora, né? Que o grande problema da SLS do pique hoje é que você gasta muito dinheiro com o pó que você não pode reutilizar. O pó que não é Que não é sinterizado. sinterizado, você não consegue recuperar. Ah, interessante até para o pessoal É, que entender um pouquinho o pique, ele tá lá no topo da nossa topo do pirâmide topo. de polímeros. É o Exato. topo do topo. Quando a gente fala de
mais avançado para a indústria, hoje a gente fala do PIC, um Isso. polímero conhecido por características termomecânicas, né? Exato. Resistência a temperaturas, de quanto a gente... Resistência à temperatura, a gente tem um HDT de um material sem fibra, né? Resistência à temperatura de 160 graus. Nossa. Sem fibra, né? Sem a Se fibra. você adiciona a fibra, você vai para 250. E resistência mecânica... Resistência mecânica, excelente. Módulo do material também sem reforço acima de 4 gigapascal. Nossa. É muito rígido, mas a grande diferencial é que ele, além disso, ele não pega fogo, ele é inerente, ele tem a retardância de chama inerente dele, Uhum. e ele tem o alongamento. Então ele tem essa tenacidade. Você Não é aquele não material é rígido, duro, quebradiço. Exato. É um material com boa rigidez, mas com uma boa maleabilidade. Isso, você consegue também, né, tem uma série de benefícios em termos de biocompatibilidade, né, você consegue fazer um material biocompatível, enfim, é o super polímero. É um super polímero. Só que também é um material de custo elevado. Né? Eu gosto de falar, né, a gente vai subindo na pirâmide de polímeros, melhora muito o nível de propriedades, melhora o nível de aplicações, mas nada vem de graça, né? Exatamente. Então, se a gente está subindo nessas outras linhas, com certeza o teu custo, e em algumas vezes a dificuldade de processamento escala na mesma proporção. E aí que tá. Essa foi a ideia desse processo chamado Thermomelt. O que era? Porque normalmente você tinha que jogar todo o pó que você não usava fora. Né? Uhum. Então, o que a ideia foi? Era juntar praticamente um SLM, metal, no polímero. Então, eu fabricava uma estrutura, tinha suportes no pó, enfim, era um processo, mas a gente atingiu completo a anisotropia, completa isotropia. Isotropia, então, claro. não tinha diferença Z, I, X, Y, tudo igual. Para onde tu medisse a força... tudo igual, né? E o pó era 100% reciclável, a gente trabalhava numa temperatura muito abaixo que ele não fazia nada com o pó. Só que para isso, desculpa ter entrado um pouco por favor. nesse detalhe, mas é para contar como que a Label surgiu. E para isso, obviamente, eu sou engenheiro de materiais, né? E aí eu sabia que eu precisava de um polímero especial. Uhum. E aí quando vai nas grandes, né, fabricantes, aí você explica, aí eles falam, isso aí, não sei se vai funcionar não posso te ajudar, não sei o quê. E daí eu encontrei o pessoal da Labels na época, e daí eles falaram, faz sentido a tua ideia, vamos tentar. Daí eu expliquei para eles como que eu precisava do polímero, né? Eu falei, precisa de uma cristalização um pouco diferente, a gente precisa ser um pouco diferente. Aí, não, vamos fazer. Daí a gente trabalhou por 2 anos num projeto com como é que chama? Com auxílio do governo. Fomento de pesquisa. De pesquisa do governo da Inglaterra. E aí a gente conseguiu, então, trabalhar nesses 2 anos. Chegou nos 2 anos, a gente estava tudo certo, e daí eles olharam e assim, a gente não tem linha de impressão 3D de extrusão. O que você não vem fazer pra gente? Aí eu falei, então vamos embora. Aí também tinha um período de mudanças na Inglaterra, Brexit e tal. Naquele período. Naquela época do exatamente. Brexit. Daí eu falei pra minha esposa, vamos. Aí a gente então se mudou pra Hamburgo e aí eu cheguei na Levels. Legal. A ideia deles pra mim era criar essa linha chamada Luva com 3F, que é desde o zero, né? Então a gente começou essa linha do zero. E o que é a Levels, né? Então, a Levels é uma empresa familiar, ela está na 4ª geração, 130 anos hoje, e sempre trabalhou nesses nichos químicos. Então, assim, ela foi fundada em 1894 e o produto era corante para couro. Nossa. Mas era um nicho químico, né? E daí tem uma história engraçada também do Lehman Voss, né? Ele, depois de 4 meses ou 6 meses de empresa, passou a mão no caixa da empresa e fugiu para o Brasil. Olha aí. Mas aí o Voss resolveu deixar porque o nome já estava consolidado naquela época. 4 anos só de empresa? 4 meses. 4 meses de empresa? Mas é que eles eram os únicos que conseguiu esse produto específico e todo mundo já conhecia. Eles falaram, não, então vou deixar o nome, mas o Lehman se mandou. Em 1890? 1894. Caramba! Fugiu pro Brasil. Olha só a coincidência. E daí foi te encontrar e te mandar pra lá. E aí, então daí foi isso, 2017.
Uhum. né? E daí a gente começou com o trabalho, entender o que era o problema que existia nos materiais, né? Entender o que tinha por trás. Naquela época, o que tinha, né? 2017. Cara, tinha o industrial, que era Stratasys, Uhum. né? E a parte mais consumidora era o Happy Rap, né? Uhum. Não tinha outro. Não tinha ainda, não teve aquele grande movimento da queda das patentes e aí um Isso monte foi de... depois, É. exatamente. Isso foi um pouquinho depois, Uhum. né? Que daí aí começou a aparecer as Ultimakers, as Makerbots e Isso. tal. E daí começou a vir uma coisa mais profissional, assim, né? Sim. Mas a ideia sempre foi, na Lobo com 3F, fazer os polímeros de engenharia. Então, manter o DNA da Lehman Voss, que a gente já faz esses materiais para injeção, né? O nosso foco, as duas maiores linhas de produto, é materiais estruturais, que eu também sou responsável, para Uhum. injeção, que é substituição de metal mesmo. Tá? A gente faz substituição de metal. Sim. E a segunda linha maior é a parte tribológica. Então, tudo que a gente precisa de uma resistência ao desgaste, Uhum. peças de engrenagens, então, toda essa parte. Aquele comportamento mais difícil da gente substituir no metal, né? Justamente que o Exatamente. polímero acaba pecando um pouquinho. Exatamente. Daí a gente trabalhava nisso já na parte de injeção, né, ou Uhum. manufatura tradicional. E aí a gente trouxe esse mesmo nicho, digamos, né, de alta performance para o 3D. Né? Uhum. Então essa foi a ideia. Né? Então, Sim. essa é um pouco como que eu fui parar e um pouco o resumo da história da Levas. Né? Uhum. E hoje, né, digamos assim, na época, desculpa, foi esses polímeros, quando escolheu eles, a gente primeiro teve que estudar e entender por que o material da Strata sai ok, né, na impressora deles, e por que da Happy Rap, das impressoras mais baixo, não funciona tão bem. Né? A gente começou a entender e o que funcionava. Na Stratas, era a ideia que eles tinham um forno, né, então as propriedades elas vinham muito do processo. E eles usavam um material que é praticamente um material de injeção, não era um material feito para aquilo. Uhum. E a minha ideia para a linha 3F era democratizar o uso de materiais de engenharia na impressão 3D. Sim. Então eu tinha que dar um jeito de colocar essa tecnologia não no processo, mas dentro do material. Exato. É isso que eu ia comentar, porque se a jogada toda da Stratas está no enclausuramento da impressora, que é o que de fato acaba encarecendo uma impressora de superpolímeros, né? Acertar um cabeçote que atinge a 500 graus Celsius, o pessoal acha, a minha impressora ela tem que atingir uma temperatura muito alta. Cara, essa é a parte mais tranquila. O problema é como tu controla o processo depois que o material está resfriando, solidificando. Exatamente. Então, a tua parte, como tu não tinha como controlar isso, cada um fazia a sua impressora do jeito que tinha à disposição, a tua questão estava muito mais no controle do material. E aí acho que entra um gancho bem interessante, né? Sou engenheiro de materiais também, a gente estava conversando aqui há pouco e eu vejo, né, como uma formação muito plural que nos permite, no teu caso e no meu caso, nos levou para trabalhar com impressão 3D de polímeros, Isso. mas ela nos abre muitos campos. E como é que foi para ti? Como é que tu sente que foi o impacto de ter feito uma graduação de engenharia de materiais, uma graduação que envolve uma mistura tão grande de química, física, matemática, mistura a mecânica com outras engenharias? Como é que foi para ti essa sensação e como é que esse curso te apoiou para toda essa trajetória que tu compartilhou? Isso é bem interessante. Ainda tem um agravante aí do meu curso, porque eu fiz na UFSC, e na época que eu fiz, hoje infelizmente eles mudaram o modelo do curso, mas na época que eu fiz era um curso cooperativo. O que significa isso? A gente tinha 3 semestres por ano. No final dos 5 anos, a gente tinha os mesmos semestres, um curso semestral. Só que eles eram condensados, né, para caber 3 por ano. E a partir do 6º semestre, então do segundo Do ano, teu terceiro segundo ano, ano, quando ia começar o terceiro começar o ano, terceiro. aí era um na universidade, um na indústria, um estágio, um na indústria. Então, sim. assim, além desse viés que a gente tinha as matérias
química, física, cerâmica, metal, polímero, compósito, enfim, a gente ainda tinha a oportunidade, no meio do curso, estar fazendo os estágios e a gente podia escolher, tinha uma grande, digamos assim, Uma grade de indústrias parceiras. exatamente, que tinham toda essa colaboração com o curso, né? E aí a gente podia escolher. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer primeiro, eu fui fazer cerâmica. Aí eu falei, isso não é muito para mim, não. Aí eu fui fazer... Trabalhou com tijolo, né? Não, eu trabalhei com piso cerâmica, mas não piso cerâmica. E aí depois o segundo, eu fui fazer uma fundição também, interessante, legal. Que envolve os dois, né? Cerâmica e metal, né? Exatamente. E aí depois no último, no próximo, né? Daí eu fui fazer no plástico, uma primeira vez, fui na Plascara aqui perto. Ah, legal. E aí na Plascara eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E aí eu comecei a focar mais nessa área, mas exatamente o que você falou, essa visão de entender como os materiais, independente se é só polímero ou cerâmico, compósito, enfim, como que funciona, né? Isso abre um pouco a nossa capacidade de poder olhar projetos com outra visão, entendeu? Sim. E eu acho que isso é muito importante. O lema aquele, né, de ver desde a estrutura do processamento e a propriedade, a performance final do material. Acho que isso é uma parte muito legal do nosso curso, né? Exato. E legal, o de Santa Catarina, a minha foi do Rio Grande do Sul, fora dos grandes centros. É um curso que, se para pensar, talvez falar isso hoje não caiba tanto, mas é relativamente novo. Perto de outras engenharias, é um curso muito novo. Acho que lá na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, que eu fiz, ele começou em 96. Em Santa Catarina não deve ter sido um pouco depois. Não deve ter sido muito longe disso. E antes disso tem o curso São Carlos, que acho que é onde é o primeiro e que leva muita gente, né, forma muita gente, muito profissional que a gente encontra hoje na indústria. Com certeza. E que legal, né, esse movimento para impressão 3D, no teu caso, ele teve que partir de ti depois do curso. Eu não sei se... Porque para mim foi assim, durante a graduação eu não tive uma disciplina sobre manufatura aditiva e eu tô falando ainda de ter me formado depois de ti, ou seja, imagino que tu não tenha tido esse contato, foi algo que tu teve que ir atrás ou está aberto a uma oportunidade. Como é que foi essa mudança para ti, de conhecer da tecnologia e conectar as coisas do curso? Esse é um ponto muito interessante também. Não, você tem razão, eu fiz a faculdade entre 2003 e 2008. Assim, teve provavelmente uma menção de um dia de uma cadeira. Existe impressão 3D. Ponto, né? Mas como foi, eu sou meio nerd, né, cara? Sabe como é que é? Aí eu tava lá vendo um Kickstarter um dia. E aí eu comprei minha primeira impressora no Kickstarter, que eu me interessei, falei, cara, olha só que você pode fazer isso aqui, não é possível, cara. E aí era uma marca do Reino Unido, eu morava ainda na Itália, fazendo, e aí eu encontrei a CEL, a Cell, né, a Robox, era o nome da marca. E por sinal era uma máquina muito à frente ao seu tempo, tanto que hoje até tem funções da Bambu, que eles basearam naquela máquina. Mas essa foi por ser nerd, aí eu comecei a entrar nisso, enfim. Mas foi por curiosidade própria. E também um pouco, que nem eu falei pra você, aquele projeto que eu consegui fazer filamentos e tal, também me instigou a pensar como é que funciona esse filamento, né, e tal. E o filamento que eu fiz, imagina, na universidade, fazendo... né, maquininha pequenininha, fazendo uma extrusorinha super pequena, enfim, mas no começo o pessoal falava que recebeu e testou o material, falava, cara, nunca vi um filamento tão bom, mas claro, fazia, né, praticamente media tudo, né? Media vários pontos ali dela. Que legal, né? E é legal ver como hoje tu tem uma posição que é extremamente sólida e eu digo impactante para o mercado. Eu tive a oportunidade de ir 4 vezes para a Formnext e mais uma lá para a feira dos Estados Unidos, para a Rapid. E quando eu encontrava alguém na feira,
e falava que era do Brasil, o pessoal perguntava, conhece o Thiago? Então é um nome que tem muita presença lá fora, né? Justamente agora entendendo, tu ajudou desde o início a fundação dessa parte da Levos na área de manufatura aditiva. E como é que foi para ti, pô, sair do Brasil, uma transição técnica e cultural? Porque a gente está falando, pô, saiu do Brasil, saiu de Santa Catarina, praias lindas, né? Não que os outros países não tenham, mas para quem é de Porto Alegre, como eu sou do Rio Grande do Sul, vai entender que Floripa é o nosso ponto. Deu qualquer brecha, a gente está subindo para Floripa. Como é que foi para ti essa mudança cultural para esses outros países aí? Cara, é assim, ó, sou bem sincero nessa parte. Eu tenho que pensar que eu deixei o país, né? Primeiro, era uma coisa que eu estava buscando, o meu aprimoramento profissional, né? O aprimoramento pessoal, até na verdade eu queria entender, aprender um pouco mais, enfim, essa busca por conhecimento. E eu era novo, né, cara? Você é novo, você não tem família, você não tem nada, né? Então você acaba se jogando e vai, né? E, claro, dá medo, sente falta da família. Pô, cara, tem vários bons? Tem. Tem vários ruins? Tem também. Tem também. Né? Então, mas são fases, assim, né? Como que culturalmente foi difícil, né? Porque você tem que pensar que a gente, aqui do Brasil, a gente tem digamos assim, um método diferente, a gente conversa com as pessoas, a gente se abre, né? Tranquilo. Lá não é bem assim, né? E então todo mundo é um pouco mais reservado, você tem que cuidar muito com o seu atejamento com as pessoas. Depois, quando a gente criou, né, já saltando aí no Reino Unido, né? No Reino Unido também foi bem interessante, também muito similar à Itália, um pouco mais abertos, né, as pessoas. E na Alemanha daí o povo é bem mais fechado, né? Daí realmente bem mais fechado. Tem uma separação muito grande do profissional pessoal, sabe? Bom por um lado, ruim por outro, enfim. Funciona muito para eles e a gente chega lá, eles não têm aquele jeitinho, aquele jogo de cintura, acaba funcionando porque o que é, o que não é, não é. Exato. E eles são muito honestos, né? Isso. Brutal até às vezes. Pra gente é. Pra gente é. Eu tô acostumado agora, mas no começo às vezes você pensa, porra, né? E às vezes eles são firmes, diretos e aqui a gente pensaria que foi grosso. Lá não, não. Tá tudo certo, super amigos. Exato. Vamos beber a cerveja depois, tudo certo. Desses lugares aí, então, Itália, Reino Unido e Alemanha, sair do Brasil, dentre esses lugares, tu também foi sentindo essa diferença cultural, né? Com certeza. E aí, na criação do Luva com 3F, não era só na Alemanha, né? Então, era uma linha que a gente decidiu fazer global. Então, eu tinha que ir para os Estados Unidos, conversar com os Estados Unidos. A gente tem planta nos Estados Unidos, planta na China. Aí fui para a China, né? Várias visitas na China. O trabalho de fundação foi muito importante. Para a China eu fui, não sei, as 4, 5 vezes, ali entre 2017 e 2019, tá? Que era antes da pandemia, né? Até a chegada da pandemia. Aí a gente fez todo esse trabalho de fundação, né? Explicando o que é material. A gente ia na China Plastic, a gente ia nas CCT Shows lá e fazia palestras para os chineses, sempre com alguém traduzindo. Visitava as empresas, né? Mostrava o que é possível e tal. E isso foi o que alavancou a gente para agora, depois desse processo essencial, ter a presença também nos fornecedores chineses, né? Então... Entendi. Então, no caso, vocês hoje, o centro tecnológico de pesquisa, ele está na Alemanha. Tá na Alemanha. Mas em produção, vocês já estão mais voltados? Está equilibrado ou em algum lugar mais específico? Isso, não. A gente tenta sempre fazer o local to local. Tá. Mas o que acontece? Os 3Ds, eles foram todos desenvolvidos, os Logo com 3F, eles foram todos desenvolvidos na Alemanha. Então, quando eu tinha um cliente novo nos Estados Unidos, aí a gente qualificava a produção nos Estados Unidos, daí ele produzia local to local. Aí, mesma coisa na China. Tem um cliente novo na China, vamos qualificar a produção na China. Por quê?
porque não faz sentido a gente ficar andando material. Tem limitações? Tem. Porque tem algumas matérias-primas que não são disponíveis em todas as regiões, enfim, tem várias coisas que têm limitação. Aí que vem a arte, né? O jogo de cintura do... A gente tem que achar os diferentes, né? Os similares, e eu sou muito rígido nessa parte, que até o momento que eu não consiga passar uma prova cega do material, que eu falar esse vem desse, se eu conseguir falar esse vem desse, não tá bom. Então eu sou muito rígido com isso. Quer manter um padrão que o mercado chinês, que o mercado europeu e o mercado da América esteja comprando o mesmo produto, independente de onde esteja fabricado. E você sabe como isso é difícil para o 3D. Nossa, né? Às vezes com a mesma matéria-prima, no mesmo lugar, no dia seguinte. Exatamente. E isso é uma coisa que eu fui muito, digamos, rígido nessa parte, porque para mim, até o momento que a gente conseguia fazer sem diferenciar, sem que o cliente consiga diferenciar, não estava bom. Então, e até hoje a gente não tem todos os produtos, porque eu só faço esse processo quando há uma demanda local, senão não faz sentido. Perfeito. E aí acho que tu já entrou num ponto que eu acho legal a gente arrumar, que é a atuação da Levos, né, dentro do mercado da manufatura aditiva. Então, dentro da Levos existe essa unidade que é a Luvocon. Isso, vou explicar um pouco como é que funciona. A Levas, ela tem 5 unidades de negócio, 4 delas são trading, então comprar químicos, revender, enfim, cosmética, filtro de cerveja, é muito, digamos... é bem amplo o escopo. É bem amplo e bem diversificado, tá? E aí tem a unidade de plásticos, e a gente tem o time de negócios de Master Batch, a gente tem o time de negócios de compounds para a indústria tradicional, né, injeção, extrusão, enfim, e a gente tem o time de negócios 3D, entendeu? Tá. No time de negócios 3D a gente tem 3 linhas de produto. Uma é os pós, o Luvozint, né, que daí a gente tem pós para SLS, para MJF, para pós para máquinas com laser de fibra, não só CO2, entendeu? E aí pro Luvocon 3F a gente foca em grãos para filamento. A gente tem uns 4 filamentos próprios, mas é só materiais que a gente tem que oferecer porque tem específicos clientes que querem comprar o filamento direto da gente. Mas o nosso foco não é filamento, nosso foco é o pellets para que os filament makers possam fazer o filamento deles. Claro, o teu cliente é o transformador que produz e bota a sua marca com a matéria-prima premium que vocês desenvolvem. E nesse sentido, vamos falar desses materiais ali. Qual que é o foco, né? Porque a impressão 3D a gente consegue ir desde um PLA até um PIC. Passando por uma gama gigantesca de materiais no meio do caminho. Qual que é o foco de vocês na linha de pellets para a produção de filamentos? Tá bom. Essa parte do Luvocon 3F, o foco é exatamente o cliente industrial. Tá. O cliente business. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente não vai ter um PLA, a gente não vai ter um ABS simples, tá? A gente não vai ter um PETG. A gente não tem esses materiais, por quê? Porque eu sou uma pessoa que faz compostos, né? Então eu tenho que comprar matéria-prima, tá? E eu nunca vou ser competitivo com a NatureWorks, que produz a matéria-prima. Exato. Né? Eles fazem a modificação que eles necessitam na cadeia do polímero. Né? O que facilita para não fazer nenhuma reação depois de ter o polímero pronto. Né? Exatamente. Praticamente sai da polimerização, faz uma extrusão para transformar em pellet e está feito. E eu tenho que partir dessa, e a minha modificação eu faço com aditivos. Então eu trabalho de um outro jeito que eu não consigo alterar a cadeia do polímero, né? Eu tenho que alterar de outras formas. Sim. Uma coisa que eu sempre também fui muito cri-cri, que é a questão de pureza de polímero. Né? Porque... Agora eu entendi porque os alemães gostaram de ti. Não, é porque, cara, esse mercado, né, quando começou era muito, sei lá, era muito solto, assim, né? Tinha gente misturando isso com aquilo, e aí vendia, o cara tem
PACF, aí você vai ver o que é o PACF, na verdade é um PA com pó, sabe? Não De tem nada de fibra. fibra ali, né? Aham. Ou você, esse aqui é um PA6, aí você vai olhar, não, esse aqui é um 666, que tem mais 66 que 6. Uhum. Sabe? Era uma coisa muito, sabe? Sim, não, Aí eu falei, realmente. não, a gente vai fazer o polímero, que é o polímero. Então, se eu vou te oferecer um PPS, é PPS. Se eu vou te oferecer um PET, é um PET, não é um PETG. Uhum. Entendeu? Se eu vou te oferecer uma poliamida alta temperatura, não é um 666. Aham. E aí, o que eu quero falar com isso? Que a gente optou para essa linha realmente mais polímeros de engenharia. Sim. Né? Então sobe do meio ali, esquece muito o commodity, Isso. trabalha da engenharia para cima. Isso. E em adição a isso, eu trabalho muito mais e quase exclusivamente, quase, eu tenho dois produtos que não são, mas com materiais cristalinos. Aí eu não trabalho praticamente com materiais amorfos. Aí eu tenho uma polietilenida, eu tenho um grade que é amorfo, eu tenho um pack que pode ser impresso amorfo, tenho. Mas o meu foco é polímeros cristalinos. E aí, nesse sentido, como é que é o efeito, se tu trabalha com polímeros que tu precisa do controle da cristalinidade, o ambiente da impressora importa bastante. Nesse sentido, se a gente fosse seguir a teoria, o teu material ele seria único e exclusivamente para impressoras fechadas. Exatamente. Mas não é o caso que a gente vê no mercado. Não é o caso. Exatamente. O que tem por aí? Aí é a mágica. Não, é assim. O que acontece? Quando a gente fez aquele estudo que eu te falei, a gente percebeu que o que acontece? Quando você imprime um material sem ser modificado para impressão 3D, ou um material amorfo, sem modificado, o cristalino sem modificado, desculpa. Quando você imprime ele, começa a imprimir, aí você vê que bem perto da base, ele está denso. Por quê? Porque você tem energia vindo da base, tem energia vindo do líquido, você tem energia ali, né? Depois disso, quando você começa a se afastar, a energia começa a se perder. Sim. Aí o material não consegue mais aderir à camada inferior, porque a inferior já está muito cristalizada, e ele se contrai. Então, quando você faz, a gente tem todos esses dados aí, quando você faz uma ressonância do material, para ver como é que está dentro, você encontrava aí 22% de porosidade, 30% de porosidade. De algo que tu tentou imprimir com 100%. Deixando claro que o teste era com 100%. O teste enfiou 100%, mas ele não conseguia. Por quê? Porque você consegue ver, você vê como que está alojado o filamento, você vê que ele sabe, cristalizou, contraiu. Eu comecei a pensar, não, mas como é que vamos fazer isso? Duas coisas. Primeira vamos controlar a velocidade de cristalização. Então, cinética de cristalização. Esse é o número 1, que é o que a gente tem que trabalhar. Quanto cristaliza, quanto rápido cristaliza. Só que eu tenho que cristalizar, eu tenho que criar um núcleo, senão depois a peça vai entortar depois. Né? Se eu deixar ela totalmente amorfo, quando eu tirar na máquina e for fazer um revenimento, sei lá, ela vai deformar. Então eu tenho que já deixar os núcleos de cristal ali, enfim. E a segunda coisa eu tenho que manter energia na peça. Né? E eu não tenho um forno para manter. Então a gente botou aditivos em modo que a gente faz o controle da temperatura no próprio material. No próprio material. Claro, sem depender do ambiente da impressora que tu está utilizando. E é por isso que a gente, de fato, vê uma democratização do material de engenharia. Exatamente. Que é o poder imprimir com material de engenharia na impressora aberta. Simples. Exatamente. Que legal. Eu gosto muito dessa linha. Na época que eu trabalhei no 3D da Braskem, era um desafio um pouco similar. Para quem conhece, né, a Braskem ela colocou no mercado o que ela tem de poliolefinas. Então, basicamente, trabalhava com PP e polietileno e alguma coisa de EVA que também saiu no mercado. E o PP, ele é um desafio demais para controlar a questão do empenamento, da adesão na mesa, como ele não tem uma interação muito boa com outros materiais, não era qualquer cola, qualquer tipo de adesivo. Então esse trabalho que o Thiago está trazendo para a gente, que ele faz, é praticamente, ele não é no DNA, porque o DNA é como o polímero vem, exatamente. Mas ele é a próxima... o próximo passo depois disso, né? Então,
Claro, depois vem o trabalho de cada técnico de impressão 3D achar seus melhores parâmetros e para aquela peça conseguir o seu melhor proveito, para aquela tua geometria, para aquele teu produto. Mas no meio antes disso, vem o trabalho feito pela Levos para chegar nessa composição e o trabalho anterior no DNA do polímero. Exatamente. E vamos entrar então um pouco nesses materiais. Hoje quem está acompanhando em vídeo aqui, né, o podcast ele vai tanto depois ele vai estar disponível no Spotify para quem está ouvindo, mas também ele está no YouTube agora. E o Thiago ele trouxe algumas peças para gente justamente da produção da Levos. O que a gente tem aí, Thiago? Então, essa primeira peça aqui, para quem tá vendo a gente, é uma poliamida de alta temperatura. Ela é preta e ela é compatível com comida, né? Pode ser com contato com comida. Ah, né? legal. Então é um material bem específico e, por incrível que pareça, ela é um polímero que ela ganhou muita força para quem faz peças para automotivo. Que o automotivo ele usa muito nylon, né? Eles conhecem o nylon e eles gostam muito desse acabamento superficial que é um pouco, não é completamente lúcido, enfim, ele dá esse acabamento superficial. É uma coisa mais fosca. Isso, fosca brilhante. Isso, é difícil dizer isso, mas é verdade, tô identificando ele. Então eles não, claro, não usam por causa da possibilidade de contato com o alimento, mas por causa do acabamento. É um PA? É um PHT, né? Uma poliamida de alta temperatura, isso. Aí, na mesma linha, a gente tem essa peça aqui, que na verdade foi um cliente nosso que ele estava procurando um substituto para o POM usinado. Tá? E aí, para o POM usinado é sempre um desafio, né? Mas a gente falou, não, as características tribológicas do PHT, na verdade, elas são muito similares ao POM, só que você precisa imprimir ele de um modo um pouco específico. Daí a gente trabalhou com ele para conseguir atingir a estabilidade geométrica, enfim, da peça. Para isso, você que vai estar aqui perto, você consegue ver, mas olha o parâmetro de impressão dela é completamente diferente, né, de uma peça normal. Sim. Né? Porque a gente precisava fazer o 1 para 1 com um POM usinado. Ah, entendi. Então aqui não é só o material, né, que claro possibilita imprimir uma peça densa, que essa aí é 100% densa, ela não tem fio, né, e aí ela tá flat, né, você não tem nenhuma deformação, mas também o processo para que ela atinja, né, a usabilidade dela. Eu tô olhando ela aqui na mesa e realmente, né, ela não tem nenhuma deformação. Não tem. E a gente trabalhou muito também com um processo que fizesse com que ela contraísse homogeneamente, né? Porque o que a gente fez? Colocou no profilômetro, mediu, entendeu? A gente precisou fazer um trabalho bem bom para habilitar ao nosso cliente de usar nessa aplicação. Nesse caso aqui, além da formulação, envolveu muito da parametrização para passar para o resultado. E só aproveitando que a gente está falando das poliamidas, tu falou sobre a propriedade tribológica dele, né? Se pudesse explicar um pouquinho o que é isso e por que a gente gostaria de ter essa propriedade. A propriedade tribológica é relacionada ao desgaste do material, né? E uma das características da poliamida HT é que ela tem um nível de cristalinidade mais elevado que uma poliamida normal, tá? E isso auxilia na resistência ao desgaste e também estabilidade dimensional, enfim. E o que mais adiciona, né, essa cristalinidade elevada? Adiciona que ela não absorve tanta água. Então, até quando você está imprimindo, né, não está usando, sempre recomendo o dry boxzinho ali, né, mas não está usando o dry box, você vai conseguir imprimir aí por um dia e tal, sem ter uma mudança. E isso reflete também depois na peça já feita, que ela não vai alterar ou deformar devido à absorção de água por causa do nível de cristalinidade, e tudo impacta também nessa questão tribológica. A tribologia ela é muito complicada, porque ela varia muito com o que essa engrenagem vai rodar, né? É um alumínio, é um inox, é seco, não é? Então a gente tem muitas variáveis e a gente tem equipamento que a gente usa muito para materiais de injeção já, né?
para fazer teste. Uhum. Né? Então a gente tem muito dado sobre a tribologia, porque é um dos carros fortes da Levas. A Entendi. gente transfere, né, pro 3D. Essa é a ideia. Transferir para o 3D. Legal, ficou claro. E aí, e a gente vai chegando, acho que não... primeiro eu vou passar no PET. Esse aqui é um PET CF, né? PET CF, legal. O que é o PET CF? Ele é um material que pra gente foi um carro-chefe, que a ideia quando eu criei esse material era ser o mais fácil material fibra de carbono para ser impresso. Essa era a ideia desse material. Aí eu não fui para o PETG, porque eu falei, não faz sentido que eu vou perder resistência térmica, enfim. E aí a gente realmente ficou no PET, escolheu a fibra dedo para esse material, por causa que o acabamento superficial dele é bom. Ele tem uma resistência à temperatura que pode chegar até 180 graus se você fizer um anilho. Que é excelente. Direto da impressora, normalmente ele está ali nos 100, 120 graus. Mas ele pode chegar a 180. Por um período curto, mas que pode atingir esse pico. Exatamente. Legal. Eu desde que, para quem acompanha um pouco também dos vídeos que eu compartilho, sabe que eu falo muito desse material porque é a porta de entrada. Quando a gente passa de um ponto em que os materiais de engenharia que a gente conhece não atendem mais em questão de rigidez, uma questão estrutural, o próximo passo ele é o filamento reforçado com fibra de vidro, fibra de carbono, o que for. E o PET-CF, ele democratiza isso. Ele traz a facilidade de impressão, né? Eu estou vendo aqui uma peça com uma geometria com pontos complexos, mas eu vejo muita estabilidade na mesa, né? E eu vejo muita rigidez. E leve, né? A gente está falando então de uma peça que a gente muda muito pouco a densidade dela, mas que nos entrega uma proporção de módulo por densidade muito boa. E esse então é o carro-chefe que tu lançou no mercado para o pessoal conhecer material com fibra. Esse aí é o material desenvolvido para o Prosumer, né? Esse Prosumer. A ideia desse material era essa, era democratizar o CF. Nós temos que lembrar de novo, né? 2017, quando você falava para qualquer pessoa, bota um CF aí, não, meu bico, vai ver a estrutura, vai trancar, vai desgastar, vai não sei o quê. Então, essa que foi a ideia de a gente lançar esse material para quê? Para ele realmente democratizar essa entrada. Legal. E passando do PET-CF, o que a gente tem? Daí a gente vai para um material... Tem outras coisas no meio, né? Mas aqui hoje a gente tem o nosso famoso PPS. PPS. Então, o somzinho... Opa, é um metal? Então, esse é um PPS com fibra de carbono, essas duas peças que você está na mão. É um material de um cliente nosso, uma peça de um cliente nosso, que ele usa para medir fluxo. Então, é uma peça real, ele usa na fábrica dele. E o outro foi a substituição de alumínio no corpo de um drone. Esse é o corpo de um drone, um cliente nosso, que ele substituiu o alumínio pelo PPS-CF impresso. Onde tu precisa, talvez um dos casos que tu precisa de mais leveza possível. Exatamente. Hoje, né? E nunca teve tão em alta a questão de drones. Tá aqui um material que entrega. E, claro, para quem tá vendo, tá conseguindo, mas olha esse som. Esse som aqui, ele não é de um material polimérico convencional, né? O que causa? Por que a gente tem essa propriedade acústica, por assim dizer? Esse material, ele é um material altamente rígido, tá? O PPS, por isso que você não encontra o PPS não reforçado, o PPS natural, digamos assim, até na injeção. É muito raro, porque ele por si só, ele é um material muito frágil. E aí quando você adiciona fibras, você não muda a fragilidade dele. E aí é um efeito sinérgico muito grande. Né? Então é um material que tem um ATG sozinho de 80 graus, a TG dele. Sim. Mas o HDT, quando você está com fibra, é 245. Caramba! Entendeu? Ele tem uma transferência com a fibra que é muito elevada. Aumenta então muito o HDT, a resistência térmica, né, onde eu vou poder aplicar, aumenta muito a rigidez dele, exatamente, mas a fragilidade continua a mesma. Então vale muito a pena. Exatamente. Claro. Por isso que você não encontra, é muito raro. Assim, tem alguns especiais, PPS, com um pouco de borracha na cadeia principal, enfim, uma coisa muito específica, mas é muito pouco. E o PPS, o que mais? Ele é resistente ao fogo por ele só, não precisa de aditivo. Ele já é resistente ao fogo.
Ele também é alta resistência à temperatura, né? 245 Sim. graus o CF e o GF no caso também. E aí ele não existe nenhum solvente para ele até 200 graus. Não existe. Ou seja, estamos Resistência falando de química, resistência térmica até 200 e tantos graus. isso. Resistência mecânica, que ainda é aprimorada por conta das fibras. Exato. E também resistência a solventes orgânicos, Qualquer ácido. solvente não Nossa, existe. Até caramba. 200 graus você não existe. Quando que você não usa PPS? É quando você precisa de alongamento, tenacidade. Sim, ele me parece uma peça extremamente rígida e que não vai aceitar nenhum tipo de deformação. Não vai aceitar. Ele está aí no 0,8% ou 1,2% de deformação e a fratura frágil deu. Né? Mas você vê, essa peça particular, o que a gente sempre gosta de mostrar é que, cara, você tá no Z aqui, você pode fazer o que você quiser, cara. A adesão de camadas dela. É impressionante. E é impresso, essa aqui foi impressa no Bambu, essa aqui também no H2D, essa X11E, Bambu, essa aqui foi impressa no Ultimaker. Entendeu? Esse é um PPS GF. Aí você vê, essa peça era um cliente que veio pra gente com manifold de metal, falou, cara, eu preciso reduzir peso e tal, mas eu tenho meus caminhos, não consigo. Aí a gente falou, qual que é o problema? É que eu trabalho com umas bases muito nervosas, não consigo, porque tudo se vai acabar, digamos, corroendo o material, né? E aí, então, a gente resolveu oferecer o PPS, GF, e matou a aplicação para ele. É mesmo. E aí, o que fez vocês desenvolverem um grade com GF e outro com CF? Isso. O CF, ele não é condutivo, tá? Porém, se você precisa usar ele numa aplicação elétrica, que você precise... Não, ele não é nem antistático, mas é que o PPS ele é muito usado como break de sistemas elétricos. Só que se você tem o CF e você vai a 12 mil volts, 13 mil volts, 20 mil volts, você vai fazer percolação nele, entendeu? E aí a gente vem com o GF, e daí não tem mais esse problema. Então aqui é quando você precisa realmente de um transformador, uma coisa altamente alto ou voltagem, né? Aí você vem com o GF para você não ter o risco de poder criar percolação. Entendi. Para garantir que ele permaneça não condutivo. Isolante. Exatamente. Claro, a gente adiciona fibra de carbono, a gente vê muito comum, né? Fibra de carbono, nanotubo de carbono, grafeno são alguns dos aditivos que modificam propriedade mecânica, térmica, mas também modifica a propriedade elétrica. Algumas vezes faz passar do isolante para o condutivo, mas no mínimo vai passar do isolante para um antiestático, dependendo da proporção. Exato. Então, claro, se ele não é antistático nem condutivo, esse aqui com fibra de carbono, mas se aplica uma voltagem muito alta, ele vai passar a ser. Exatamente. Claro, muito interessante. A gente não olha muito isso, né, Thiago? A gente não... Quando a gente avalia a propriedade do material, e eu discuto muito isso, propriedade mecânica, térmica, uma resistência ambiente e química, porque aí vai ter contato com óleo, com graxa, solvente. Mas a propriedade elétrica, acho que o pessoal deixa por último na linha de perguntas, né? E é uma propriedade importante para a questão do setor de E1D, né? E elétrico e eletrônico, e aí que nasceu realmente a necessidade do GF. Então essa que foi a... E aí, claro, o CF eu tenho 15% nesse caso de fibra, e o GF eu tenho 25%. Por isso que os HDT são parecidos, mas você vê, para eu atingir o mesmo HDT, um GF, um CF, eu tenho que botar muito mais, né? Sim. Só para a gente também ter essa diferença. Exato. Né? Então, é tudo uma questão de necessidade. É um PPS com fibra, não é simplesmente isso, né? Tem que saber muito bem qual que é a fibra e qual que é a proporção que a gente está colocando. Muito legal. E, bom... A gente percorreu aqui, viu um pouco da tua trajetória, viu um pouco sobre a Levus, entrou então na linha de produtos. E eu acho que é interessante a gente trazer um contraponto, né, Thiago? Tu tá sempre vindo aqui para o Brasil, acho que não com uma grande frequência, mas com relativamente tá passando por aqui. Essa semana tá aqui justamente para ir visitar clientes e ir na feira também.
E, e como é que é esse contraponto para ti, vendo esses dois mercados, vivendo esses dois cenários, né? É uma coisa eu sair daqui, ir para a Europa, ver como é que é e voltar para cá. Outra coisa é tu que vive lá e vem para cá visitar. Como é que é esse confronto dessas duas realidades, essa maturidade dos dois mercados? O que tu poderia dizer para gente? Essa é a pergunta que eu mais converso com meus clientes aqui no Brasil, né, os Uhum, produtores de filamento, que eles falam, cara, mas agora a China está vindo com tudo, com PLA e tal. E o que acontece? Esse é o exato momento que a gente viu também na Europa há um tempo atrás. uhum, Né? Então eu consigo ver, eu converso com eles, a gente conversa bastante sobre isso, e mediamente a gente pode falar que o Brasil hoje está com uma maturidade de uns 5 anos menos que a Europa na manufatura aditiva. Tá? uhum, O que eu quero falar com isso? Hoje, se você vê uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando o filamento chinês começou a entrar, a gente começou a ver muita consolidação, muitas empresas pequenas de filamento que não conseguiram sobreviver, uhum, né? E até grandes, às vezes, enfim, que não conseguiram acompanhar isso. E uhum, aí lá atrás a gente falava com meus clientes, falava, olha só, tá vindo, né? Vamos começar a diversificar, vamos começar a entrar nos polímeros mais de engenharia, né? E aí alguns vieram com a gente, então uhum. ainda hoje. E semana passada, que eu achei muito engraçado, eles me ligaram e falaram, você estava certo. Eu falei, o que eu estava certo? Né? Aí ele falou, não, você sempre falou para mim que os que ficassem, no final das contas, iam conseguir fazer o caminho. Eu falei, Uhum. tá, e o que aconteceu? Daí ele falou assim, o que aconteceu foi que naquele começo entrou um monte de filamento chinês barato. O cliente começou a comprar, comprar, comprar e os europeus, fabricados na Europa, acabaram começando a morrer, morrer, morrer. Uhum. E aí, agora, os clientes estão voltando e falam, cara, pô, cada vez que eu recebo é uma cor diferente, cada vez que eu recebo é um filamento diferente, sabe, qualidade não está lá. E se você está fazendo um negócio baseado, se você consome, é tudo bem. Mas Então se não você tá está nem aí fazendo, se de um lote para o outro eu preciso ajustar 20 graus na temperatura de tudo extrusão, bem. tudo bem, mas É, agora se tem uma indústria. E aí ele falou, agora meus clientes estão pedindo para mim fazer o PLA para eles de novo. Porque eles Uhum. falam, não, porque agora se eu for comprar o chinês bom, sei lá, Issan, Uhum. Polymaker, enfim, é o mesmo preço que eu comprar o seu. Entendeu? E agora então está começando a voltar, Tu tá sentindo a gente que está começando a é. sentir. Só que, o que aconteceu? Aí esses produtores de filamento, eles se especializaram também em produtos melhores. Daí o Uhum. que eles muitas vezes falam, mas peraí, você está usando PLA por quê? Por que você não usa um nylon? Uhum. Né? Por que você não usa um não sei o quê? Uhum. E aí começa o cliente, né, o final também começa a evoluir junto. Uhum. Entendeu? Então uma coisa vai puxando a outra. E isso é o que eu falo muito. Eu tenho uns clientes de filamento aqui no Brasil também que estavam desesperados. Eles falaram, cara, agora tá entrando tudo, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, calma, respira. Aconteceu lá. Vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Vai tranquilo. Eu já vi isso acontecer e vai acontecer de novo. Vamos se preparar? Aí a gente se prepara junto. Uhum. Vamos começar a entrar com polímero de engenharia. Vamos começar a se diferenciar. Sim, Depois vai ter retorno. exatamente. E Quem conseguir se quem conseguir manter. se manter Claro, vai ter vai aí retorno. o jogo do empresário, né? Claro. Então isso já acaba até puxando para a minha outra pergunta seria justamente essa. Que tipo de oportunidade que tu vê para o empresário brasileiro, teu cliente, nessa linha, considerando essa diferença de maturidade e a gente estar vivendo agora algo que vocês viveram há um tempo atrás lá na Europa? Isso. Então, essa parte de filamento seria essa, né? Uhum, Começar a diversificação para coisas mais específicas, né? Mas tem também uma linha de produto que a gente não entrou, que é a Luvoprint. A uhum, Luvoprint são os materiais desenvolvidos especificamente para impressoras a grão, que entendi. não tem mais filamento. Né? Por que é tão diferente? Porque você imagina, essas máquinas, né, elas depositam muito mais. Elas depositam aí, se uma filamento, uma máquina rápida de filamento, você vai depositar aí uns 200 gramas a hora, nessa máquina a gente está falando de 20, 30, 50 quilos a hora. Né? Então toda a estabilidade térmica, ou o controle térmico que eu tenho que fazer é completamente diferente do filamento.
E que é completamente diferente de eu pegar um pellet de injeção e trazer para uma extrusora de filamentos, né? Exatamente. Essa que são as diferenças, né? E aí, na Luvoprint, a gente fez um pouco diferente da Luvocon 3F. A gente aprendeu também, né? Uhum. Luvocon 3F, a gente tem aí 45 produtos, tá? Então a gente tem Muita muito coisa, produto, cara. tá? PPT, Flame Retardant, condutivo, food safe, cara, todo. Luvoprint que a gente falou, não, a gente vai ter 4 polímeros. Tá? A gente tem, todos são GF, custo, Uhum. porque ali a gente está jogando material, tem que ter custo. Sim. E tem o que? Um PCABS GF35, que é Bom. o material de entrada, mas com propriedades excelentes. A gente tem um PA GF50, que é um material, uma poliamida que todo mundo conhece, GF, mas que a gente consegue Uma proporção maior de fibra, né? para conseguir imprimir bem. Esse material foi desenvolvido por um cliente nosso que faz casas na Dinamarca. Ele imprime casas Nossa. com esse material. E aí a gente tem o PPS-GF, então o Eco PPS-GF, que a gente vai conseguir aí toda a parte de materiais que precisam ir em forno ou para cura, mas que não seja autoclave. Uhum. E aí a gente tem o único material que não é reciclado, que é um PESU, PESU. que é o material com fibra de vidro também, Uhum. que é um material para autoclave. É um Tá. material que a gente desenvolveu com muita estabilidade dimensional, que ele vai poder diversos ciclos de autoclave para fazer compósito, né? Sim. Então, esse nicho e essa nova tecnologia que está amadurecendo lá, mas que é uma tecnologia muito interessante, está crescendo muito, que eu acho que seria interessante aqui no Brasil, eventualmente. Eu concordo muito contigo nesse ponto e quando eu tive esse impacto, né? Quando é que eu vi que a impressão 3D com pellet vai ser algo que vai chegar e vai ter um espaço significativo? Eu fui para a Formnext em 2019. Ok, conheci, me maravilhei, é claro. Eu teve a pandemia, daí 2021 não foi, 2022 eu fui, então 3 anos depois. E me chamou a atenção a quantidade de equipamentos para impressão com pellets, era a cada esquina tinha uma máquina. 2023, mesma coisa. Mais ainda, né? Mais ainda porque as fabricantes de impressoras de filamento ou de outras tecnologias começaram a migrar e a ter no seu portfólio uma máquina para pellets. Exato. E aí nesse meio do caminho tu vê as impressoras com braço robótico. Então foi algo que me chamou muito a atenção. E eu sempre pontuei, e aí agora a gente vem para o outro ponto. Primeiro, me chamou a atenção e imagino que esse ano a gente deve ver de novo na Formnext um grande volume de impressoras de pellets. Aqui no Brasil a gente ainda não encontra tanto não. E o outro ponto é, a matéria-prima não é simplesmente aquela que eu injeto e coloco numa extrusora de pellet. Existe uma diferença de fluidez, existe uma diferença para que tenha uma adesão entre camadas que a gente espera da impressão 3D, que vai ter, na ponta final da tua peça, vai poder... Não estou dizendo que não vai derreter. Tu vai botar, tu vai derreter o plástico, ok. Mas na performance da tua peça vai mudar muito, né? E acho que é por isso que é muito interessante quando tu fala que a linha de vocês é específica para pellet para impressão 3D. Exatamente. Isso aí acho que é um diferencial. E a gente aprendeu na marra, tá? Porque a gente está trabalhando com isso há muito tempo e as máquinas de pellet, elas também evoluíram muito, tá? No começo, a máquina de pellet, ela tinha ali, sei lá, 2 kg e usava um bico de 1 mm, 2 mm. Hoje, tem cliente que usa bico de 12 mm. Nossa. Entendeu? E essa mudança, tá, do bico é significativa para a performance do material, porque ali começa a acontecer uma série de outros fenômenos no material e eu não posso usar mais o material que eu uso para filamento no grande, não funciona. Não funciona. Você vai imprimir com uma impressorinha pequena, a pellet, que é até 1, 2 milímetros, vai funcionar. Não vai ter problema. Só que também é um material mais caro, porque tem muita tecnologia envolvida que não faz sentido, entendeu? Para impressão de grande dimensão, formato. né? Então, por isso que a gente tomou essa decisão e manteve a linha extremamente compacta.
Sim. Para não confundir o cliente. Excelente. E até fica o convite, porque lá no meu Instagram, acho que pelo menos da última leva, acho que deve ter uns 3 vídeos que eu mostro só essas impressoras de large format Sim. additive manufacturing, né? Essas impressoras de pellet, que, cara, elas podem imprimir um volume absurdo, dependendo do sistema que tu está utilizando. Pode ser uma impressora de fechada, mas pode ser o braço robótico que atinge uma área muito maior. Então, quem quiser conhecer, fica o convite. Eu acho que é uma tecnologia fantástica, vai acelerar muita coisa para a gente. Essa diferença que tu falou entre a quantidade de material que eu consigo processar pelo filamento versus a do pellet faz uma diferença Não, grande. e para clarear também é que hoje o braço robótico ele é muito em conta. Né? A gente não está mais falando de um braço que custava, sei lá, 80 mil euros antes, sabe? Hoje você encontra braço robótico aí usado de uma geração boa até aí por 1.000 euros, cara. Então, e extrusora também, você encontra barato, aí você consegue, sabe? É uma coisa que cresceu muito e é o futuro, na minha opinião, é o que vai vir para o futuro. Algumas aplicações, só para falar, Claro. tem muito uso em molde de cimento, por exemplo. Né? Molde de cimento é uma coisa arcaica, né? Você faz com madeira, é difícil de fazer forma, enfim. A gente tem um cliente que desenvolveu para molde de cimento. E aí ele faz escadas tortas, paredes tortas, todo aquele design, sabe? Alimenta. E a gente tem, com PCABS de F35, tem uns primers especiais, né, que a gente passa para ter descolamento. E ele pode usar esse molde várias vezes, sabe? Não é o de madeira que usa uma vez, tem que desmoldar e você não tem mais. Pode fazer várias, exatamente. Cara, é um mundo à parte, né? Molde para cortar compósito, né? Sim. Molde de termoformagem, molde de compósito ele mesmo, né? Então tem muita aplicação para esse campo. Que legal, Thiago. A gente viu muita coisa aqui. Eu fiquei entusiasmado falar com quem está desenvolvendo material. Para mim, isso é fantástico, absorver com quem está colocando esses materiais no mercado. E legal tu ter compartilhado também essa tua visão do mercado europeu para o nosso mercado brasileiro e trazer, né, um pouco do que é uma expectativa para o futuro da manufatura aditiva, que no caso a gente entende que o pellet com certeza está nessa linha. Cara, visando, já fechando aqui o nosso papo, deixa uma mensagem para o pessoal, para aquele engenheiro, para aquele técnico que está vendo aqui, pô, o Thiago Medeiros de Floripa, passando por tanta empresa, tendo uma experiência legal lá fora. Qual que é uma mensagem para esse cara, para esse engenheiro que está aí estudando e está entrando no mercado? O que tu teria para dizer para ele? Acho que a minha mensagem, o que me move em diversas maneiras é a curiosidade. Cara, eu sou muito curioso, eu pergunto muito, eu quero entender, às vezes até passo uma ideia meio, o pessoal fica meio estranho porque está perguntando tanto, mas não é porque realmente eu acho que você absorver conhecimento, entender como as coisas funcionam, isso abre muitas portas, né? E quando você entende, né, você acaba, mesmo sem querer, aplicando para muitas coisas. Né? Então, às vezes, eu estou lá falando sobre meus projetos de injeção e tal, e aí chega um cliente e fala, não, mas queria fazer isso aqui, e todo mundo fala, não dá. Não, mas peraí, não dá por quê? Né? E aí você começa a instigar, e aí você aplica coisas de outras, né, do 3D. Eu falei, não, mas peraí, eu vi uma coisa similar no 3D, acho que a gente consegue fazer. Só tem que, né, pensar fazer um pouco correlação, fora da caixa. exato. Né? Mas essa visão mais ampla. Acho que essa é a curiosidade que vai deixar a pessoa abrir a visão, né? Não pontual, mas a mais helicóptero. Né? E as pessoas, né, cara? Acho que relacionamento... para engenheiros é sempre difícil, mas assim, acho que é muito importante entender as pessoas com quem a gente está trabalhando, com quem a gente, qual que é como que a gente pode colaborar junto e sempre procurar essa win-win, né? E eu acho que isso é o que me motivou e me levou por todos esses lugares aí que eu estou passando. E que ainda é só uma parte da jornada, né, Thiago? Estamos indo. Que legal, cara. Bom, a gente está encerrando o nosso bate-papo hoje. Muito obrigado. O Thiago aqui hoje trouxe
conteúdo muito interessante para a gente sobre materiais, sobre mercado, sobre a carreira de um engenheiro. Thiago, onde é que a gente pode te encontrar? Tem algum contato, LinkedIn, algum site? Onde é que o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês e o teu trabalho também? O mais fácil é no LinkedIn, né? Você procurar Thiago Medeiros, você vai achar Levas, né? Você vai achar lá e não uso muita rede social, não sou muito bom nisso, cara. mas a questão de no LinkedIn eu estou sempre lá tentando Compartilhar um compartilhar pouquinho. o que eu consigo. Legal. Gente, muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do 3D Talk. Essa temporada ela tá fantástica, tá com convidados de peso. Para quem acompanhou, fica aí meu muito obrigado e até a próxima.